Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o Corinthians treinou hoje à tarde no CT Dr. Joaquim Grava. Corinthians que acabou perdendo ontem à noite para o Botafogo por 1-0. Eu achei uma derrota injusta, achei que o Corinthians fez um bom primeiro tempo e merecia ter vencido a partida. Os jogadores do Corinthians, jogadores e a comissão técnica acabaram depois do jogo voltando de ônibus para São Paulo, tudo porque a diretoria do Corinthians não conseguiu fretar um avião e os jogadores, mesmo assim, com a viagem cansativa, acabaram se reapresentando hoje à tarde, normalmente lá no CT Dr. Joaquim Grava, sendo que os jogadores que foram titulares na partida de ontem acabaram ficando na parte interna do CT, fazendo aquele chamado regenerativo, exceto o goleiro Cássio, que acabou treinando com os reservas e treinando na linha, tudo porque o Coelho quer que o Cássio desenvolva seu jogo nos pés, talvez a maior deficiência do goleiro. Outra novidade em campo foi a presença do argentino Boselli. Ele treinou num campo separado ao lado de fisioterapeutas. O Boselli que pode ser a novidade do Corinthians na próxima quarta-feira às 21h30 contra o Avaí na Arena Corinthians. O Corinthians que, apesar de ter perdido a partida de ontem, o Corinthians entrou na zona de classificação da Libertadores. Tudo porque o Flamengo ganhou a Libertadores e acabou abrindo mais uma vaga para o futebol brasileiro. O Brasil terá 8 equipes na Libertadores, sendo 6 equipes na fase de grupos e 2 equipes na fase preliminar, conhecida popularmente como pré-Libertadores. E nesse momento o Corinthians e o Internacional estariam classificados para a Libertadores, para pré-Libertadores. 5 equipes já estão garantidas na fase de grupos: Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio e Atlético Paranaense, e aí falta apenas uma vaga para a fase de grupos. Se o campeonato terminasse hoje, o São Paulo, que tem 54 pontos, estaria classificado para a fase de grupos. O Internacional é o 7º com 51 e o Corinthians é o 8º com 50, ou seja, a briga do Timão é contra São Paulo e Internacional. O Goiás, 9º colocado, que tem 46 pontos, tem chances matemáticas de tirar o Corinthians da Libertadores, mas sinceramente eu não acredito. Acho que a tabela do Corinthians é mais favorável, eu acho que o Corinthians pode sim se classificar para a Libertadores. E o Corinthians na partida de ontem, sinceramente, eu vejo muita gente criticando nas mídias sociais a equipe corintiana, mas eu não vejo dessa forma. Achei que o Corinthians fez sim uma boa partida contra a equipe do Botafogo. No primeiro tempo o Corinthians começou com tudo, teve chances de marcar um gol com o Pedrinho, com o Gustavo. Depois o Botafogo acabou achando o gol com o Diego Souza. Mesmo assim a equipe corintiana foi superior. O Wagner Love acabou perdendo um gol incrível. Depois Danilo Avelar, no último lance do primeiro tempo, também desperdiçou uma boa oportunidade. O time do Corinthians acabou reclamando no final da primeira etapa de um lance que o João Paulo deixou a perna na coxa do Pedrinho, que era um lance que para mim poderia sim ter resultado na expulsão do jogador botafoguense, mas o Corinthians acabou não conseguindo fazer o gol de empate, e o juiz também não expulsou o jogador do Botafogo. No segundo tempo eu já achei, no segundo tempo o Corinthians caiu um pouco de produção, o Botafogo subiu um pouco, segundo tempo mais equilibrado, mas acho que no geral o Corinthians foi melhor que a equipe carioca e poderia ter vencido a partida. Se o Corinthians jogar dessa maneira, acho que o Corinthians tem tudo para vencer o Avaí na próxima quarta-feira. E jogando ontem no ginásio poliesportivo Vladimir Marques, o Corinthians acabou batendo o basquete cearense por 80-69. O destaque da partida foi o Tracy Robinson, o estadunidense, acabou marcando 16 pontos, pegou 5 rebotes. Com esse resultado, o Corinthians acabou pulando para a 6ª colocação no NBB, com 6 vitórias e 3 derrotas. Agora já são 8 vitórias consecutivas do Corinthians, contando o NBB e Liga Sul-Americana. Essa equipe de basquete do Corinthians está crescendo a cada dia e vai brigar no topo da tabela. O Corinthians volta às quadras amanhã, às 20 horas, no ginásio poliesportivo Vladimir Marques, para enfrentar o Unifacisa. Vamos lá então, fiel torcida, a partir das 20 horas amanhã, lotar o Parque São Jorge. E nesse exato momento, o time do Corinthians de futsal está em quadra no ginásio poliesportivo Vladimir Marques, enfrentando o Indaiatuba pela 2ª partida das quartas de final da Liga Paulista. O Corinthians venceu o Indaiatuba na primeira partida por 5-2 e precisa apenas de um empate para se classificar para as semifinais. Lembrando que o Corinthians jogará na próxima quinta-feira contra o Horizonte no ginásio poliesportivo Vladimir Marques pela grande final da Copa do Brasil de futsal. E por essa razão, o time do Corinthians hoje entrou em quadra com a equipe sub-20. Então amanhã eu volto às 19h10
com todas as informações de Corinthians em Indaiatuba e também com todas as notícias do dia corintiano. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve, Timão!